Bom, agora a notícia envolvendo os Estados Unidos, porque eles alertaram o Brasil que pretendem intensificar uma ofensiva contra as facções criminosas PCC e Comando Vermelho, inclusive com a possibilidade de ações mais duras caso não haja cooperação. O governo americano estuda classificar essas organizações como terroristas, o que permitiria sanções internacionais e até operações fora do território dos Estados Unidos. Medida que gera, claro, preocupação no Brasil. O Trump acabou de falar que vai bloquear movimentações financeiras do PCC e CV no Brasil. Ou seja, vai bloquear o dinheiro do crime. Agora o bambu vai gemer, meus amigos. Que quem vai sentir não é o bandindim do alto da favela, não. Quem vai sentir é o desembargador, o deputado, o vereador, o governador, o presidente, os ministros. Tá entendendo? Esses vão sentir e o bambu vai gemer, senhoras e senhores. Fora isso, estão querendo tornar Flávio Bolsonaro inelegível porque ele falou que o Lula tem ligação com o crime organizado. O Fernandinho Beiramar falou isso em rede nacional. Tá na internet. Amigos, o aviso foi dado e o desespero em Brasília não é apenas real, ele é palpável. O clima nos corredores do poder mudou esta semana. Os Estados Unidos acabaram de colocar o governo brasileiro contra a parede de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, previu. O Donald Trump mandou um recado para o governo brasileiro. Ele disse que vai avançar sobre o crime organizado aqui no Brasil. Urgente! Trump ameaça enviar o exército dos Estados Unidos para prender Alexandre de Moraes. O mundo inteiro está em choque. Em um discurso explosivo, Donald Trump afirmou que Alexandre de Moraes violou gravemente os direitos humanos no Brasil. Ele deve ser tratado como criminoso internacional. Mas o que ninguém esperava foi o que veio depois. Trump declarou publicamente que se o Brasil não agir, os Estados Unidos podem intervir diretamente. E usou as palavras exatas. Se for necessário, mandaremos forças para capturá-lo. Sim, Trump sugeriu usar o exército americano para prender um ministro da Suprema Corte brasileira. And Tara, and some of you are in danger. I mean, you're actually in danger. Hard to believe. But we're working with you to do whatever we have to do. We'll use missiles. You want us to use a missile, they're extremely accurate. Pum! Right into the living room. That's the end of that cartel person. Meus amigos, aviso de Trump chega pra Lula agora. Após Lula desafiar Trump, após Lula criticar o que Trump fez no Irã, e também, é claro, já tinha criticado o que Trump tinha feito na Venezuela. Trump agora demonstrou total repúdio ao que Lula fez. Pode ter certeza de uma coisa, que dessa vez ele não vai deixar barato, porque novo aviso chega, e o que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo realmente vai te deixar impactado. Você acredita, após Lula desafiar Trump, o fim dele está mais próximo do que nunca? E você é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF? Comenta aqui e bora para mais esse vídeo. Antes de continuar, por favor, preste muita atenção. Eu preciso da tua ajuda, que você me ajude agora mesmo, deixando o teu joinha para esse vídeo e compartilhando esse vídeo com os teus amigos, para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso muito da tua ajuda, gente. Já deixa o joinha agora mesmo. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E sem mais enrolação, bora direto para esse vídeo que realmente tá forte. O Brasil já entrou no radar político internacional de forma intensa. Um sinal de que o embate saiu de campo ideológico e entrou no campo estratégico. Isso mostra claramente que o fim do Lula, o fim do PT e o fim desse sistema já chegou. Bora reagir agora a um vídeo que mostra detalhes desse confronto, porque o que está acontecendo pode ser muito pior do que parece. Bom, agora a notícia envolvendo os Estados Unidos, porque eles alertaram o Brasil que pretendem intensificar uma ofensiva contra as facções criminosas PCC e Comando Vermelho, inclusive com a possibilidade de ações mais duras caso não haja cooperação. O governo americano estuda classificar essas organizações como terroristas, o que permitiria sanções internacionais e até operações fora do território dos Estados Unidos. Medida que gera, claro, preocupação no Brasil. Eu queria entender, Natália, sua análise sobre essa medida que pode ser provocada aí pelo governo norte-americano. Olha, eu acho que essa medida era esperada pelo governo brasileiro, apesar do governo brasileiro ter buscado impedir essa classificação
dos grupos de narcotráfico como terroristas pelos Estados Unidos. Isso não quer dizer que o governo brasileiro não veja esses grupos como grupos criminosos. No entanto, o governo brasileiro entende que eles são grupos criminosos de características diferentes, né, de grupos criminosos como terroristas. Né? O objetivo de um grupo terrorista normalmente é gerar o terror. E o objetivo principal de um grupo de narcotráfico não é gerar o terror, mas assim é garantir a estabilidade e a paz para garantir o seu lucro por meio do narcotráfico, do comércio internacional. Então, existe uma diferença, né, na visão do Brasil em relação à classificação desses grupos e na visão adotada pelo governo norte-americano mais recentemente, né, desde a entrada de Donald Trump, na classificação desses grupos. Isso é uma visão nova que os Estados Unidos têm colocado para vários grupos de narcotráfico na região da América Latina. No caso do Brasil, foi avisado, né, diferentemente de outros países, que deve ser feita essa classificação. E o Brasil estava buscando impedir com que isso acontecesse e até assinou recentemente um tratado de cooperação mútua entre a Receita Federal Brasileira, né, e o órgão norte-americano de fronteira para buscar realizar ações em conjunto, ampliar a transparência de todos, vamos dizer assim, todas as perseguições, todas as apreensões que são feitas em território nacional, mas também, vamos dizer assim, em território marítimo, né, no mar, buscando dessa maneira, com a ampliação da cooperação, impedir com que essa classificação fosse realizada pelos Estados Unidos. Mas, ao que tudo indica, o governo norte-americano decidiu seguir com a classificação como já tinha colocado no começo do ano. Os Estados Unidos manda aviso ao Brasil sobre a ofensiva que fará contra o Comando Vermelho e o PCC. E aqui vamos responder duas perguntas para você. Agora que os Estados Unidos vai colocar esses grupos naquele outro grupo, o que o Trump fará no Brasil? Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2 é: o que o Lula fará para se defender dos Estados Unidos sem que a população veja o Lula como defensor do Comando Vermelho e PCC? Essas são as duas perguntas que queremos responder para você aqui hoje nesse vídeo. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Estamos brigando contra o Lula. Nossa vitória tem que ser contra o Lula. Eu preciso que cada um de vocês, de maneira orgânica, compartilhe esses vídeos no grupo de WhatsApp. Vamos lá, direto ao assunto, sem muito lero-lero. Deixa eu botar o vídeo aqui. Tem um vídeo que eles fizeram. Só um pedacinho do vídeo. Não quero botar o vídeo todo, não. Mas vamos lá. Olha o que ela fala aqui. Vamos lá. Importante nessa abertura de sexta-feira, e vem com mais um colunista nosso, o Paulo Capelli. Olha só, Estados Unidos mandam aviso ao Brasil sobre a ofensiva que farão contra o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, o PCC. O Comando Vermelho que atua a partir do Rio de Janeiro, mas no Brasil todo e fora, e o PCC que começa seus trabalhos em São Paulo e vai para o restante do Brasil, também fora, né, do Brasil. É uma matéria assinada pelo próprio Paulo Capelli e tem uma foto do Donald Trump e as informações. O governo dos Estados Unidos enviou um recado ao presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, sobre ofensiva que pretende fazer contra as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o PCC. Em reunião com Galípolo, autoridades norte-americanas avisaram que Washington caminha para classificar CV e PCC como aquelas organizações feito da resistência da administração Lula. O Departamento de Estado argumenta que esses grupos movimentam grandes quantias por meio de lavagem de dinheiro e que o aumento do rigor por meio da nova classificação facilitará a asfixia financeira. Mais foto do presidente Donald Trump, também tem foto aí do Gabriel Galípolo e do presidente Lula. O aviso com antecedência é considerado uma deferência ao Brasil, tendo em vista que há países que não foram informados previamente sobre a medida. Pessoal, então a gente vê que o Lula não quer. O Lula não quer. E por que o Lula não quer? A gente vai explicar para você. E uma vez que esse grupo esteja designado como aquele grupinho do T e depois lá atrás de falar Rô, o que acontece? O que irá acontecer? O que o Trump poderá fazer no Brasil? Muitas pessoas falam, mas Fábio, antes do Trump prender o Maduro, ele designou aqueles grupos na Venezuela como grupos de T, aí botou o Rô. Então
isso pode acontecer no Brasil? É o que a gente vai querer explicar para você, tá? É muito interessante. Pessoal, dá o seu joinha, que é importante você compartilhar esse vídeo. Estados Unidos manda aviso ao Brasil sobre a ofensiva que fará contra o CV e o PCC. O governo dos Estados Unidos enviou recado ao presidente do Banco Central do Brasil sobre a ofensiva que pretende fazer contra as facções. Em reunião com Galípolo, autoridades norte-americanas avisaram que Washington caminha para classificar o CV e PCC como organizações, essa palavra aqui, tá, pessoal, que a gente não quer falar mais, a despeito da resistência da administração Lula. Então, a primeira coisa que a gente repara é que existe uma resistência à administração Lula. A administração Lula, nesse momento, ele fica brigando com o presidente dos Estados Unidos, e a briga é o seguinte: os Estados Unidos quer designar o CV e o PCC como grupos narcos, mas o Lula diz que não. O Lula está dizendo o seguinte: se os Estados Unidos, ou se nós no Brasil permitirmos que essa designação aconteça, o que acontece? Vai afligir a nossa soberania. Isso não faz o menor sentido. Quem é que no Brasil vai olhar para o Lula e falar: "Ô Lula, eu estou com você, temos que proteger o PCC e o Comando Vermelho"? A população não vai falar isso. Mesmo que o Lula tenta explicar o inexplicável, a população não vai concordar. A população não está preocupada com CV e PCC. A realidade é que quando o Lula diz que não, nós temos que defender nossa soberania, a verdade é que aonde tem o PCC, aonde tem o Comando Vermelho, não existe soberania. O povo, ele tem que pagar internet para esses grupos. O povo, a família dessas pessoas estão morrendo por causa desses grupos. Esses grupos estão destruindo famílias, destruindo lares. Então, ninguém quer a proteção dessas pessoas. Aí o petista vai dizer: mas nós não estamos protegendo eles. É que a gente não quer. Vocês não querem o quê? Mas, Fábio, se os Estados Unidos designar esses grupos como os grupinhos de o que vai acontecer? Os Estados Unidos poderá botar multas nos bancos. Mas espera aí, pessoal. Se esse grupo, destruindo família, eles colocam todo o dinheiro sujo que eles fazem, dinheiro amaldiçoado, eles investem nos bancos, e os bancos dão uns lucros gigantescos para os banqueiros e para eles, o que você acha que deveria acontecer com esses bancos? O que o Lula está dizendo é o seguinte: se esses comandos, esses grupos, essas facções forem designadas como os Estados Unidos quer, os Estados Unidos poderá botar sanções aos bancos. Mas os Estados Unidos botar sanções aos bancos, o Brasil não deveria botar sanções aos bancos que recebem dinheiro dessa gente? Não deveria ter uma pressão maior sobre os bancos para que soubesse? Porque se eu, um cidadão comum, você tenta botar 5 mil, 10 mil, 20 mil reais que você recebeu, que você vendeu uma coisa, cara, são 500 mil perguntas sobre da onde veio esse dinheiro, como que você vai fazer, etc e tal. Aí vem essas pessoas e depositam bilhões, e simplesmente não acontece nada. É a coisa que eu sempre falo no Brasil, eu nunca entendi isso. Se você quer tirar 5 contos do banco, você passa por vem o FBI para conversar com você da onde vem esses 5 mil. Aí você vê escândalos no Brasil onde eles levaram 50 malas ou 30 malas com 50 mil em cada mala. 30 malas com 5 milhões em cada mala. Você fala, como que você vai num banco com 30 malas e fala assim, ó, enche e bota 5 milhões em cada mala? E ninguém vê isso. Mas se o cidadão pobre vai no banco e tira 5 mil, o mundo todo fica sabendo. Até o FBI manda um WhatsApp pro cara. Como é que isso acontece? É porque nós temos hoje no Brasil um Estado que está totalmente entrelado com as facções. Por que o Estado brasileiro está com raiva do Trump? Porque os Estados Unidos vai designar esses grupos e aí poderão dar multas a esses bancos. O Brasil deveria estar contente por isso. Imagina você agora tem os Estados Unidos podendo te ajudar.
que você faria? Um acordo para designar esse grupo, sim, como os Estados Unidos está designando, e pedir ajuda aos Estados Unidos. Ajuda com inteligência, ajuda com equipamento. A polícia brasileira é das melhores polícias do mundo. Mas a polícia brasileira não tem os equipamentos que tem os Estados Unidos. Então eles poderiam fazer essa colaboração aonde a polícia brasileira recebesse esses equipamentos de primeira linha que tem os Estados Unidos. Então isso deveria ser feito. Mas, cara, essa tentativa do Lula de querer dizer que ele defende a soberania, defendendo Comando Vermelho e PCC, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, né? Essa é a pergunta 1 que vocês têm, né? O Departamento de Estado argumenta que esses grupos movimentaram grandes quantias por meio de lavagem de dinheiro e que aumentam o rigor por meio da nova classificação. Facilitará a asfixia financeira. Exatamente. Os Estados Unidos é muito bom em follow the money, em seguir o dinheiro. O aviso com a tendência é considerado uma deferência ao Brasil, tendo em vista que há países que não foram informados previamente sobre a medida. Ou seja, o que está dizendo é o seguinte: nós, por respeito ao Brasil, nós iremos avisar. A maioria dos países não foram avisados. Ninguém avisou o Maduro que iriam colocar os grupos do Maduro ali, iriam designar os grupos como designou. Eles simplesmente fizeram. E no Brasil, eles estão tendo a cortesia, avisar o Brasil o que eles irão fazer. É muito simples. Então, não está dizendo que acha, não está dizendo que está pedindo permissão, não. Ele está dizendo ao Brasil o que será feito. Period. Vamos lá. O México, por exemplo, não recebeu tal comunicação antes da Casa Branca classificar 6 grandes cartéis como... Você sabe aqui que eu não vou falar mais essa palavra no canal. A provável classificação de CV e PCC como organizações estrangeiras, na sigla em inglês é EFOT, representa mudança de paradigma na política externa dos Estados Unidos para a América Latina. O status aciona o braço financeiro do Departamento de Tesouro com mais vigor. Isso permite que o congelamento imediato de ativos em solo americano e proíbe qualquer entidade ou indivíduo sob jurisdição dos Estados Unidos de fornecer suporte material, o que cria barreiras para a utilização do sistema bancário global por essas facções. Por que Lula resiste à medida? Bom, aí você sabe por que ele resiste, né? A esquerda sempre protegeu esse tipo de gente. O Lula, ele não quer um país livre. O Lula não quer um país seguro. O Lula quer o caos. A esquerda, eles vivem no caos. A esquerda vive na miséria, na pobreza. Porque se não houver miséria e pobreza, eles não podem pregar, né, que eles estão tirando as pessoas da miséria que não existe. Então eles sempre precisam de miséria, sempre precisam do crime, sempre precisam dessas coisas. Essa movimentação coloca o governo brasileiro em posição diplomática delicada. Enquanto o Palácio do Planalto e o Ministério da Justiça e Segurança Pública tradicionalmente defendem que o enfrentamento do crime deve ser tratado sob a ótica de cooperação policial, a abordagem Washington eleva a questão ao nível de ameaça à segurança nacional. Ameaça à segurança nacional. Não é ameaça à segurança nacional se você está indo para cima de bandido. Não tem nada que ver. Resistência do governo Lula consiste na preocupação de que tal classificação possa abrir precedentes para investigações externas ou sanções indiretas que afetem a soberania nacional. Como é que vai afetar a soberania nacional você multando bancos que fazem negociações com grupos desses? O que o Lula tem medo, a verdade, pessoal, nua e crua, é que os Estados Unidos mandem um helicóptero para capturar ele, igual que aconteceu com Maduro. Esse é o medo dele. Esse é o medo do Brasil. São esses tiranos no Brasil terem medo de serem presos também. Essas pessoas terem medo de que uma investigação chegue até eles. Essa é a verdade. Porque no Brasil, me desculpa, pessoal, mas a grande verdade é que no Brasil, quando você tem uma investigação, os grupos que estão investigando, eles não investigam os grandões. Eles só investigam o chefinho. O chefão nunca investigado. Você viu agora que a CPI do crime organizado queria investigar o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes e o Paulo Gonet. Foram proibidos. Essas pessoas não são investigadas no Brasil.
Agora, os Estados Unidos não quer saber se você é ministro da Suprema Corte, se você é presidente. Os Estados Unidos vai investigar todo mundo. E se encontrar podre, se encontrar dinheiro ligado a essas organizações na sua conta de banco, vai dar ruim para você. É isso que eles querem esconder. Eles querem esconder uma investigação verdadeira. Eles querem fugir da justiça. Eles não querem ser investigados. O Alexandre de Moraes, ele é muito rápido em pedir para todo mundo 24 horas para você se explicar, 24 horas para você se explicar. Mas ele tem muita dificuldade em explicar o que ele está fazendo. Ele nunca explica, mas ele quer a explicação de todo mundo. Então, ele não quer que os Estados Unidos venha fazer isso. Esse é o problema. Os Estados Unidos, respondendo à pergunta de forma direta, os Estados Unidos vão investigar todo mundo. Fábio, você acha que os Estados Unidos pode prender o Lula? Não, eu não acho. Eu acho que o Lula acredita nisso, o Lula tem medo disso, o Lula tem medo que os Estados Unidos venham prender ele, prender o Alexandre de Moraes e todo mundo, mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é os Estados Unidos fazerem uma investigação e vai follow the money. E se money dessas organizações chegarem a contas de pessoas importantes no Brasil, isso será descoberto. Essa grana será bloqueada. Sanções virão a bancos, empresas e a indivíduos que têm se beneficiado disso. E isso não ataca a soberania, isso não tem nada a ver com a defesa nacional, isso é bom para a população e a população quer. A população não está preocupada que os Estados Unidos bloqueiem dinheiro de bandidos. Estados Unidos, o povo brasileiro não está preocupado com isso. O povo brasileiro está querendo melhorar a economia, está querendo melhorar a segurança para sua família, está querendo que o Brasil avance. Se os Estados Unidos têm como ajudar, o povo brasileiro apoia 100%. Só os alienados que acham, não, Estados Unidos não pode prender os nossos bandidos porque os nossos bandidos de estimação. Não, o brasileiro quer que prenda esses bandidos, quem quer que seja. Eu não quero saber se vai ser os Estados Unidos ou o Japão que vai prender esses bandidos. Que sejam presos todos eles. Isso é bom para o Brasil. O Donald Trump mandou um recado para o governo brasileiro. Ele disse que vai avançar sobre o crime organizado aqui no Brasil. A Polícia Federal rebateu a tese que os Estados Unidos implementou. Disse que não é bem assim, que não concorda, descartou caracterizar essas instituições do crime organizado aqui como terroristas. O Trump não gostou nada disso. O Marco Rubio chegou a se manifestar sobre as facções criminosas aqui no Brasil há um tempo atrás. E ao que tudo indica, esse jogo de empurra-empurra com as facções é o que vai ser o foco do Donald Trump assim que acabar a guerra do Irã. O Donald Trump, inclusive o Pete Hegseth, entre outros, já deixaram claro, o foco será na América Latina. Pois é, a gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês e o quanto isso impacta o governo Lula. Tá? O Lula sabe que a qualquer momento o mesmo que aconteceu na Venezuela pode acontecer aqui no Brasil. O que o Trump quer é não precisar entrar para sacar o Lula. Ele aposta que as eleições serão suficientes para tirar o Lula. Mas que se não tirar, ele está disposto a minar o Lula. E aí vem aqui. PCC e Comando Vermelho. É o ponto principal, é a chave principal que o Trump vai utilizar para enfraquecer a esquerda na América Latina. Aviso dos Estados Unidos sobre a ofensiva ao Comando Vermelho e PCC gera embate entre delegados, ou seja, há uma discussão. A notícia de que o governo dos Estados Unidos enviou um recado ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre fazer uma ofensiva contra as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, gerou debates entre as autoridades policiais brasileiras. O caso foi noticiado pelo colunista Paulo Capelli, do Metrópolis. A coluna ouviu delegados que atuam nos estados, onde as duas maiores facções brasileiras foram fundadas, Rio de Janeiro e São Paulo. Para o delegado que atua em solo paulista, não há qualquer possibilidade de intervenção norte-americana no Brasil. Ele explicou que no país há uma lei que tipifica o crime de terrorismo, mas a medida exige um objetivo político, ideológico ou religioso, para além da violência extrema ou da criminalidade, como o tráfico de drogas, por exemplo. Ele lembrou que já existem instrumentos de cooperação jurídica internacional entre o Brasil e os Estados Unidos. Já para o outro, que foi ouvido também, ele disse que não, que com essa operação o Donald Trump poderia atuar sim. Agora, você precisa entender, da mesma forma que o Trump fez com o trem de Aragua e que ele
teve incursões e teve interferência, sim. Tanto que o líder foi preso. Quem era o líder? O Maduro. O Maduro. Então, não venha com esse papo de que o Trump não pode interferir. Porque a partir do momento que o Trump classificar o Comando Vermelho, a partir do momento que o Trump classificar o PCC como organizações terroristas, ele coloca eles no mesmo passo, na mesma altura que a Al-Qaeda, que o Hamas, entre outras organizações. Então, você acha mesmo que o Trump vai falar, mas a legislação brasileira diz que só a violência não é suficiente para caracterizar terrorismo, então eu não vou invadir? Não é isso que vai acontecer. A Polícia Federal rebateu a tese dos Estados Unidos e descartou a possibilidade do PCC e do Comando Vermelho ser classificado como terrorismo no país. Até porque a gente sabe muito bem 2 pontos. Primeiro, há uma gama gigantesca de membros de facções infiltrados dentro da polícia. A gente sabe disso. Segundo, então, nem toda a polícia será favorável a isso. Segundo, eles sabem que vai ter uma investigação externa e que muita gente vai ser exposta. E terceiro, vai ficar muito feio, né, ter que vir ajuda de fora para resolver o problema. Mas quando a gente observa que, pelo menos, por exemplo, o Daniel Noboa, ele já está aplicando a ajuda do Donald Trump lá, e ele acabou de fazer um anúncio que 90% dos chefes de facções foram presos com a ajuda americana. Como que argumenta isso? Não tem como. A coluna Mirelle Pinheiro teve acesso com exclusividade à manifestação de que a Polícia Federal enviou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública após o governo dos Estados Unidos avisar ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que a intenção de classificar as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. O caso foi noticiado pelo colunista Paulo Capelli. E sim, né, eles vão afirmar. E a Polícia Federal diz que esse fenômeno, né, não poderia ser implementado porque a legislação brasileira não deixa. O Trump está pouco se lixando para a legislação brasileira. A única coisa que o Trump está observando aqui é: vocês conseguiram resolver o problema? Não. Então, se não conseguiram, nós vamos resolver. Nós queremos uma mudança de postura na América. E ele sabe que a manutenção dele no poder, do Trump no poder, tem muito a ver também com a manutenção da esquerda no poder em toda a América Latina. Né? Os votos dos latinos, isso faz muita diferença. Eu já disse para vocês que se o Trump limpou a Venezuela, limpar a criminalidade aqui na América do Sul, se ele resolver o problema aqui, existem milhares de latinos que votam e descendentes que votam lá nos Estados Unidos. E esses darão os votos aos republicanos, não aos democratas. E aí vem, hoje no mundo militar, Trump diz que em breve haverá um novo amanhecer em Cuba, ou seja, um novo amanhecer é que Cuba vai cair. E aí olha só o que interessante, o Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, já falou que já está preparado, pronto, para qualquer momento acontecer uma intervenção militar em Cuba. E em Cuba, o Trump alega ser diferente. Ele não vai simplesmente entrar lá, fazer uma parceria para buscar novas eleições, não. Ele fala em anexar Cuba. Cuba será um território ou um estado norte-americano. O Trump fala isso abertamente. Abertamente. E cá entre nós, você acha que para os cubanos é melhor ser americano ou cubano? Entre nós, né? Realmente o que está diante de nós não é apenas uma troca de críticas, é um embate de força, é um choque de liderança e é uma disputa que realmente Lula vai se dar muito mal com isso. De um lado, Lula mantendo sua posição, enfrentando, sendo contra as atitudes de Trump, defendendo ditadores. Do outro, Trump mostrando que não aceita ser confrontado sem resposta. E quando dois líderes com esse peso entram em rota de colisão, o sistema treme. Porque é o seguinte, Trump ele não fica em blá blá blá, em palavras. Ele já deixou claro que chegou a hora de agir. E se essa questão continuar escalando, 2026 pode não ser apenas um ano de eleição comum. Pode ser um ponto de virada histórica, que realmente Trump não vai deixar barato o que Lula está fazendo. E você que me assiste, é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF nesse sistema? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, compartilha, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e ajude a nós a chegar a 1 milhão de inscritos.
Deus abençoe você que assistiu comigo esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!